Boa noite, igreja. Hoje estamos aqui mais uma quarta-feira em que vamos juntos estudar um pouco a palavra de Deus e tirar ensinamentos que sejam importantes para as nossas vidas nos nossos dias, nos dias que nós estamos vivendo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguns ensinamentos que eu tirei do texto em que Jesus Cristo está orando naquele momento que antecedeu a sua prisão e depois a sua crucificação. E foi um momento de grande angústia. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto a fim de que você saiba o que você precisa saber a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo, o que é importante para você quando então você estiver passando por um momento de grande angústia. O que é importante saber nesse momento e que vai te ajudar nesses momentos tão difíceis que a gente passa, que todos passam. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 32 e eu gostaria de compartilhar com você 3 lições. Então vamos lá, vamos ler? Verso 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou da mesma forma. E quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então, a oração do Senhor Jesus Cristo nesse momento é uma oração de grande angústia. Primeiro porque ele sabe que vai acontecer algo, ele sabe o que está por acontecer. E tem momentos de nossa angústia que a gente teme esse momento. Momentos que, devido à circunstância, tudo nos leva a crer que o pior vai acontecer. Então nós vamos ficando angustiados, nós vamos ficando aflitos, nós vamos ficando tristes e não tem nada nem ninguém que mude esses sentimentos que nós estamos passando. Então, certamente que neste momento a gente vai se identificar com Jesus Cristo, porque é exatamente assim que ele está se sentindo quando ele vai fazer essa oração. É aquele momento muito difícil que eu e você, por muitas vezes já passamos ou ainda vamos passar nas nossas vidas. Então, a primeira lição que eu tiro desse texto é que saiba que Jesus Cristo, ele sabe como é que você se sente, porque ele também se sentiu assim. E ele diz o seguinte, que ele estava aflito, angustiado, que ele estava muito triste. E ele fala dessa tristeza, de uma tristeza até a morte, é uma tristeza profunda. Então ele compreende o que você está passando. Ele não vê a sua oração, não está ali e simplesmente fala assim: nossa, isso é coisa de gente mole, isso é coisa de quem não tem fé, isso é coisa de quem não crê em Deus, isso é coisa de quem não ora, isso é coisa de quem não lê a palavra de Deus. Não. Isso é coisa de humano. E o Senhor sabe muito bem. Então, quando você estiver aflito, quando você estiver angustiado e que você for orar,
Não fica pensando que você é inferior aos outros. Você está muito parecido com o Senhor Jesus Cristo num momento muito difícil da sua vida. Então, saiba que o Senhor sabe o que é que está passando com você. Essa é a primeira lição que eu tiro desse texto. E a segunda lição que eu tiro desse texto é que quando nós vamos orar para o Senhor e que alguma coisa está para acontecer e que a gente praticamente já está pressentindo que vai acontecer uma coisa ruim, a primeira coisa que nós pensamos ao nosso respeito é: será que eu não tenho fé suficiente? Será que eu não estou fazendo as coisas corretamente? Será que eu sou tão pecador assim que o Senhor não me ouve? E eu quero então ler esse texto, apresentar esse texto para você e dizer: olha, nós estamos vendo o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E este Filho de Deus não foi atendido na sua solicitação inicial. Porque ele pede para o Pai: afasta de mim esse cálice. Então era outra coisa que ele desejava, né? Ele não queria sofrer a morte de cruz. Ele não queria trazer no seu corpo toda essa dor, porque ele é humano. Então é essa oração que ele está fazendo. Então não fique você pensando que o que está acontecendo com você está acontecendo porque você é quem você é, ou porque você não tem fé, ou porque você é pecador. Não. Entenda que o Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel, fez uma oração e não foi atendido. Talvez isso possa te trazer um pouco mais de paz. Não pensar errado, que o Senhor Deus não vai fazer algo com você porque você não está à altura. Deus não é assim. Deus te ama. Não importa o que você faça. Tudo que Ele faz é por amor a você. Então, guarde isto para que você, na sua caminhada de oração, possa ficar mais tranquilo a seu respeito. E a terceira lição é que ele vai até o Pai e ele pede para que os seus discípulos fiquem ali orando, mas ele se afasta um pouquinho. Ele está solicitando que as pessoas orem, e orem porque a situação é difícil, orem porque para que eles não caíssem em tentação, assim como é falado no verso 38. Então ele está contando com a oração dos outros para passar esse momento difícil que ele iria passar. Mas ele se afasta um pouquinho e ele faz uma oração ao Senhor. E naquele momento é só ele, Deus. E a lição que eu tiro desse momento é que nós sim podemos continuar pedindo para a igreja orar, para os irmãos orar, mas nós precisamos também orar. Nós precisamos desse momento, dessa intimidade com Deus, para que então Deus possa falar a nós as coisas que vão acontecer, para que Deus possa nos preparar, nos acalmar, nos orientar, nos abraçar. E aí quando a gente então for se defrontar, seja lá como que for, nós possamos ter a mesma postura que o Senhor Jesus Cristo, como se Ele tivesse uma certeza da qual então toda angústia fosse deixada ali aos pés do Senhor. Então tem certas coisas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas que só vai acontecer se a gente tiver uma boa conversa com Deus, uma conversa íntima, que só acontece quando nós estamos somente com Ele. Esse contato, esse momento então que Ele tem, e veja bem, não foi assim de uma hora para outra, não. Ele fez a oração a primeira vez, ele volta, os seus discípulos estão dormindo, ele faz a segunda vez, os seus discípulos estão dormindo e ele faz pela terceira vez. Então, eu acredito que essa conversa que ele vai tendo com Deus, que acontece aí 3 vezes conforme o texto vai relatando, não vai convencendo Deus, o Pai, a fazer algo, mas talvez vai ajudando ele a compreender o que iria acontecer com ele. Então é importante que nós façamos esse tipo de oração com o Senhor, para que Deus então vai tratando os nossos corações, quer para receber algo, quer para não receber, como foi o caso de Jesus Cristo. Então, hoje, as lições que eu tirei desse texto,
que eu gostaria de compartilhar, que eu compartilhei agora com vocês, é que você permaneça firme, sabendo que Deus é maravilhoso. Tem horas que nós não vamos receber como o Senhor Jesus Cristo também não recebeu o que queria, mas é certo que Ele vai te amparar, vai cuidar de você, vai te dar então as mãos para que você possa suportar, se for um momento ruim, que você vai passar, se for. Deus é que sabe. Portanto, continuemos nessa caminhada de oração, de fé, sabendo que o Senhor Jesus Cristo é um exemplo para a minha vida e para a tua vida, e que nós possamos continuar firmes, confiantes, que Deus é amor. Que Deus te abençoe.